Vamos começar, né, gente, a aprender. Muito ansiosa para essa aula. É, eu convidei, a Cropster Brasil convidou o Luiz e o Igor para falar um pouco mais sobre sistemas e sobre um pouco das pesquisas que eles vêm fazendo já há um tempo e compartilhar esse banco de dados com a gente para a gente entender melhor as máquinas que a gente usa e a interferência do sistema na torra e no sensorial da torra. Pode passar. Nessa imagem, como vocês estão vendo, é uma imagem que mostra toda a cadeia produtiva do café. Então, eu vou explicar de uma forma mais geral o que é o Cropster. O Cropster é uma empresa de software austríaca que já está há mais de 10 anos no mercado e nós somos especialistas em coleta de dados e interpretação dessa coleta de dados. Então, toda a parte da cadeia produtiva do café, desde a parte de pós-colheita, beneficiamento, rebeneficiamento, quando o café chega no laboratório ou na torrefação e a gente tem a análise física, né, da umidade, da densidade do café, no estoque, comparação de curva de torra e análise sensorial, o que o Cropster faz? Todo café, ele é igual a gente, ele é um ser vivo, o embrião ainda está ali, respirando, e esse café ele nos fornece dados. E o que o Cropster faz? O Cropster ele pega todos esses dados, organiza esses dados para você e te dá todos os relatórios ali pronto em tempo real. Então, esses dados ele tem um valor muito grande tanto para o mercado quanto para o seu negócio. Fora que ele automatiza muito a sua parte de produção e gerenciamento da qualidade de produção. Então, você consegue manter e monitorar a qualidade do seu café desde a hora que ele sai da planta, desde a hora do pós-colheita até a análise sensorial dele no seu copo e vários métodos de extração, como a gente tem também produtos como o Cropster Café. Pode passar. Aqui na aula do Luiz e do Igor, a gente vai focar muito no Cropster Roast, que é um dos nossos produtos que é para micro, média e grandes torrefações. A gente vai falar sobre algumas das ferramentas, não todas, porque aulas que virão, como gerenciamento de estoque, que o Andrezão vai falar com a gente, mas a gente vai falar bastante da análise detalhada e controle da qualidade com o Cropster, o banco de dados de perfil de torra. A gente vai falar um pouco do Roaster, do Cropster Roast Intelligence, como ele conecta com as máquinas e como ele te ajuda a interpretar e passar todos os dados de forma mais precisa sobre o que as reações químicas que estão acontecendo dentro da sua máquina e como que a máquina está funcionando. Pode passar. E aí a gente começa a aula já com o Luiz e o Igor. Muito bem. Bom, iniciando com um agradecimento à Lívia, à Cropster Brasil, pelo convite de estar aqui nessa oportunidade fantástica de compartilhar um pouco da experiência, do conhecimento nosso que a gente vem adquirindo nos últimos anos, não só dentro da história Roast, mas até antes, né, como robistas, a gente já era meio nerd e gostava de correr atrás de conhecimentos e informações já sobre a torra que a gente torrava em casa, mas enfim, é bom estar aqui podendo compartilhar um pouco dessa experiência nossa. Então, eu vou iniciar falando um pouco sobre por que a gente escolheu um dos assuntos que a gente vai tratar aqui, né, que são sensores. Eu tenho uma graduação em engenharia de automação, eu venho gostando muito de analisar o processo da torra de uma forma bem pragmática, né? Avaliando como que os componentes do processo, do sistema, da máquina, interferem na forma, entre outras coisas, na forma como a gente interpreta, como que a gente visualiza o que está acontecendo no processo. Então, eu escolhi sobre sensores, que é algo que eu vejo que muita gente não dá a devida importância, não vê a forma como a instrumentação, né, do sistema, que é o conjunto de sensores e a interpretação, os circuitos que interpretam os dados dos sensores, como que eles interferem na forma como a gente vê o processo da torre. Então, eu acho importante então trazer um pouco dessa experiência, esse conhecimento nosso sobre o assunto,
A gente vai tratar também muito do que a gente anda lendo em vários artigos, tanto na minha parte quanto na parte do Igor, artigos de um pessoal muito renomado aí, já bem conhecido. Então, essa parte de sensores mesmo, muito do que eu ando lendo, o Rob Hus escreveu muito sobre isso, o Scott Hall mesmo escreveu bastante. Depois, inclusive, vou ver com a Lívia se é possível a gente mandar para a Cropster o link de alguns artigos abertos na internet sobre esses assuntos para colocar na descrição do vídeo lá no canal no YouTube, né, quando for subir o vídeo. E aí, quem quiser aprofundar mais vai ter lá as informações. Mas muito bem. Então, eu diria que mesmo aqueles que ainda não estão muito acostumados a torrar olhando curvas de torra, né, de temperatura, há como argumentar que ele está usando sensores, né, sensores biológicos, né? O nariz, o olho do visual do café, nariz para o olfativo, né, a audição para escutar o crack, enfim. Agora, nesses últimos anos, né, a partir de 2000, né, essas últimas 2 décadas talvez, essa importância dos sensores no processo de torra tem sido tratado com mais frequência, porque com essa onda do café especial, passou a ser muito importante ter uma precisão maior no monitoramento das torras, do processo das torras, para garantir que ao longo de uma e outra torra, os processos sejam consistentes. Né, então, a gente precisa, né, para ter essa consistência, e não só para ter uma consistência, mas para poder também fazer uma análise mais precisa e aprofundada do impacto de como que o processo da torra e como que as variações, as nuances na torra impactam no sensorial, depois da torra. E então passou a ser muito importante ter um monitoramento mais preciso, né, do processo de torra. Então, né, temos aí os sensores eletrônicos. Normalmente a gente fala de sensores de temperatura, né? Para monitorar a temperatura dos grãos e a temperatura do ar também. De vez em quando, em alguns torradores, a gente vê sensores de pressão, tem alguns fabricantes que incluem, e em laboratórios, em experimentos, aí eu já vi também falar sobre sensoriamento de umidade do ar, por exemplo, dentro do tambor. É algo muito interessante. Espero que nos próximos anos aí a gente comece a ver mais experimentos, tentando sentir outras variáveis, né, que não a temperatura, porque a quantidade de coisa que impacta no processo da torra é muita coisa. Então, são várias variáveis. A principal aqui é a temperatura, então vamos falar de sensor de temperatura. A importância de falar de sensor, uma das coisas é para as pessoas terem também uma noção de que a informação que a gente visualiza, né, na curva de temperatura, essa informação de temperatura, ela não é a temperatura do café, dos grãos de café. É a temperatura do sensor, né? Aquele dado, aquele número que a gente está vendo na tela, não é a temperatura do grão, mas é a temperatura do sensor, que está ali em contato com os grãos. Aí a história complica mais ainda quando a gente começa a falar sobre temperatura externa do grão, temperatura interna do grão, aí é mais complicado ainda. Mas então, né, eu coloquei esse gráfico daí para ter eu ilustrei, né, essa linha, essa curva em vermelho que vocês estão vendo, foi uma curva que eu desenhei manualmente, tentando aproximar o que seria a curva de temperatura real do grão, podemos dizer assim. Então, o que a gente costuma ver, né, apesar da gente chamar de temperatura do grão, bean temperature, BT, né, a curva clássica aí, que está em azul, com a temperatura e a taxa de aumento da temperatura, o ROR, ela é a temperatura do sensor. Então, vocês podem ver, né, normalmente a gente pré-aquece o sistema. Isso significa que não só o torrador está aquecendo, mas o sensor também está aquecendo. Então, a temperatura inicial do sensor está lá em cima. Quando a gente despeja o grão no torrador, a temperatura do grão, de fato, é a temperatura ambiente. Então, ela está lá embaixo, né, onde está a setinha amarela lá, aproximadamente.
Então, a partir do momento que a gente despeja os grãos no torrador, a temperatura do grão começa a subir, a temperatura, os grãos em contato com o sensor começa a esfriar o sensor. Então, à medida que a curva do grão sobe, a do sensor desce, e o que a gente chama de turning point, ou ponto de virada, é o ponto de equilíbrio, que a temperatura dos grãos encontra a temperatura do sensor. Então, a partir daí, sempre a temperatura real do grão vai estar um pouco acima da temperatura do sensor. Vai variar, essa diferença vai variar dependendo, entre outras coisas, do próprio sensor. A gente vai falar mais para frente. Agora, pensando do ponto de vista de que, para ter uma transferência de calor do grão para o sensor, significa que o grão sempre tem que estar mais quente. Então, no início, como a velocidade da subida da temperatura, o ROR, está maior, o sensor ele tem mais dificuldade de encontrar a temperatura do grão, por isso essa distância é maior. À medida que a torra vai passando, essa velocidade que as coisas acontecem, que a temperatura sobe, vai diminuindo, então a facilidade do sensor encontrar a temperatura do grão fica mais fácil. Então, as curvas vão se aproximando ao longo da torra. Então, podemos dizer que essa ilustração ela não é exata. Eu peguei uma curva nossa, um café nosso, e desenhei a vermelha na mão, mas é para transmitir essa ideia do que realmente está acontecendo, e como que a temperatura que a gente visualiza, de fato, não é a temperatura do café, é a temperatura do sensor. Então, vamos seguir para falar sobre como que cada sensor afeta e o que a gente pode tomar de decisões. Eu vou passar rapidamente sobre essa comparação de termopar e termorresistência. Termorresistência a maioria conhece como PT100. PT100 é um dos tipos de termorresistência. O termopar é um sensor de temperatura que mede a temperatura com uma diferença de tensão. É um princípio físico lá que dois metais em contato têm uma diferença de tensão entre um metal e outro, e essa tensão ela varia com a temperatura. A termorresistência, por exemplo, do PT100, a resistência do material, ou seja, a dificuldade de passar a corrente elétrica, a resistência ela varia com a temperatura. Então, são dois tipos de sensores que normalmente são utilizados nos torradores. Eu vou passar rapidinho, porque eu ando vendo nos grupos que eu participo recentemente algumas dúvidas sobre isso. E aí eu queria só fazer um resumo por que a gente prefere ter usado o termopar nos nossos torradores. Passando alguns pontos para fazer a comparação de um com o outro e qual que tem o melhor desempenho. Primeiro, sobre faixas de temperatura. Normalmente, os termopares têm uma faixa de temperatura mais ampla do que as termorresistências. Mas, para aplicação de torra, que chega aí até 400 e poucos graus, pegando o ET lá atrás do tambor, o ar entrando, por exemplo, 400 até uns 450, o termorresistor também dá conta. Então, em relação a isso, mais ou menos empate, falando do processo de torra. Falando de custo, o termopar é mais barato. Costuma ser 2, 3 vezes mais barato que o PT100. Precisão da termorresistência, aí inverte o jogo. A termorresistência ela tem uma precisão um pouco maior do que os termopares. Mas, nas aplicações de torra, a gente normalmente não se importa tanto com isso, porque mesmo no caso dos termopares, a gente fala de uma precisão aí de 1 grau a 2 graus. Uma faixa de erro de até 2 graus. Então, se a gente está falando de uma faixa de temperatura de 200 graus, porque esse erro também ele não vai oscilando, Eu estou falando assim, vem de fábrica podendo ter normalmente essa diferença para mais ou para menos. Então, em relação à precisão também, a gente não dá tanta importância. Estabilidade, a termorresistência, ao longo do tempo, costuma ter uma constância de medição maior. O termopar, por conta de oxidação dos metais, alguma coisa assim, com o tempo começa a ter algumas diferenças de medida. Mas também falando de
de um período de tempo bem estendido e normalmente só acontece em processos mais extremos do que o processo de torre. Então, a gente chegou no ponto que eu gostaria de dar ênfase e que leva a gente a normalmente escolher termopares para instalar nos nossos torradores, que é o tempo de resposta. E isso tem a ver entre o tempo de resposta, normalmente, dos termopares é bem melhor do que das termorresistências. Alguns casos bem melhor, alguns casos um pouco melhor, mas normalmente vai ser melhor, no caso dos termopares. E isso tem a ver, entre outras coisas, com a possibilidade de se ter termopares com o diâmetro menorzinho, né? Termopares mais finos do que os termorresistores, as termorresistências. E isso faz uma diferença tremenda na torra e como que a gente visualiza a torra. Então, por esses motivos todos, normalmente a gente prefere, né, escolhe os termopares para instalar nos nossos torradores. Falando de diâmetro, né, relacionado a esse último tópico do tempo de resposta, a diferença é o seguinte, né, a construção do sensor de temperatura, a parte construtiva, né, dos termopares permite que eles sejam mais finos, mas você também vai encontrar termopares de diâmetros maiores. Então, falando sensores de temperatura em geral, eles, aqui é a parte construtiva deles, né? Aqui está exemplificando com um termopar, mas esse processo físico vai se aplicar a todo tipo de sensor de temperatura. Você tem a ponta do sensor lá dentro, que no caso aqui do termopar é a junção dos dois fios metálicos, né? O que é o sensor de fato está lá dentro da sonda, né? Da haste metálica. A haste não é o sensor, é só uma capa protetora e o sensor está lá dentro. Então, no caso do termopar, a gente tem essa pontinha lá no final da sonda, que é realmente onde se sente a temperatura. Em volta dos fios, você tem um material protetor isolante elétrico, para não dar interferência entre os fios, e por fora tem a haste metálica. Então, imagina só, se você tem uma haste metálica de uma bitola mais grossa, até eu representei aí o calor do sistema como essas setinhas vermelhas aí. Com o diâmetro do sensor maior, você vai ter uma dificuldade muito grande da temperatura do processo passar pela sonda, passar pelo material isolante e chegar lá no sensor em si, né? Que está lá na pontinha, no meio da coisa toda. Quanto mais fino o sensor, menos a sonda. Quanto mais fina a sonda, menos material você tem para o calor passar e chegar até o sensor. Então, isso significa que quanto maior o diâmetro do sensor, da sonda, mais lento vai ser a resposta do sensor. Mais vai demorar para você visualizar lá na curva de torra o que está acontecendo. E aí eu vou exemplificar com curvas de temperatura de um artigo do Rob Hulse, e depois eu vou mostrar uma torra nossa. Estão vendo essas três figuras aqui? Tá aparecendo, Lívia? Dá um joinha aí. As três imagens. Tá? Beleza. São três imagens, três curvas de torra, impressionantemente, da mesma torra. A mesma torra representada, são três sensores de diâmetros diferentes, instalados numa área de, se eu não me engano, eram 2 polegadas quadradas. Lá no artigo ele fala isso. É uma área muito pequenininha, os três sensores colocados juntinhos assim. Só que um tem um diâmetro de 1,5 milímetro, que é essa primeira figura, figura 1. Outro sensor com diâmetro de 3 milímetros e o outro de 6 milímetros, que é a figura 3, o mais grosso. Vocês conseguem reparar a diferença tremenda nas curvas, né? A gente consegue identificar, por exemplo, pelo ponto de virada, que é o tal do ponto do equilíbrio, né? Que a temperatura dos grãos encontra a temperatura do sensor. Na temperatura 1, que o sensor é mais fininho, ele chega na temperatura junto com os grãos bem mais rápido, ali em uns 40 segundos, 35 segundos. Com a sonda de 6 milímetros,
o sensor vai encontrar a temperatura dos grãos só em quase 3 minutos. Isso significa, né, como eu disse, a demora das informações do que está acontecendo chegar até a gente, né, visualizar o que está acontecendo, é muito maior quanto maior o diâmetro do sensor. Vou dar um exemplo aqui de outra. Aqui embaixo são né, os sensores que ele usou. Né? Olha a diferença que tem aí do mais fininho para o de 6 milímetros. É muita coisa. Muito material para absorver, né, para o calor atravessar até chegar no sensor. Essas curvas aqui são curvas de uma torra que eu peguei que poderia ilustrar bem, que a gente fez um tempo atrás num Probatino. São 2 sensores. O Probatino ele foi modificado para a instalação de um sensor, de um termopar de 1,5 milímetro na porta, na portinha, embaixo. Mas manteve o termopar original, que fica na lateral, né? No lado que o tambor gira. Se eu não me engano, eu medi uns tempos atrás. Se eu não me engano, o diâmetro do sensor original do Probatino é de 4 ou 5 milímetros. O sensor original é o vermelho. O sensor novo, de 1,5 milímetro, fininho, instalado na porta, é o da curva azul. Então, vocês podem ver, né, a demora, por exemplo, para o sensor original alcançar os grãos, vários graus acima e uns quase 30 segundos depois, e como que a diferença de temperatura do grão para a temperatura que o sensor está registrando é muito grande. Então, o sensor mais fininho, no final da torra, que está, né, bem mais próximo da temperatura do grão, está indicando 205 graus. No mesmo tempo, o sensor original mais grosso, de 4, 5 milímetros, está indicando ali em torno de 188, 190 graus. Mais de 15 graus abaixo da temperatura real, né, dos grãos. Outra coisa que a gente pode ver é que algumas informações, quando a gente começa a engrossar o sensor, algumas informações da torre se perdem, porque o sensor mais grosso ele vai funcionar como uma espécie de filtro de sinais. Então, algumas informações a gente pode ver ali que no final, no meio da secagem, meio para o final da secagem, a gente tem uma queda grande ali do ROR e volta a subir. Essa queda, por exemplo, ela ainda é registrada no sensor mais grosso. Mas outras variações menores, né, do que está acontecendo, elas acabam sumindo. Então, olha, por exemplo, no final da torra, essa variação da temperatura que ocorreu ali, aconteceu um pequeno crash, né? Na live passada, o Lully falou um pouco sobre o crash e o flick, né? Se vocês não viram, depois vão lá, saiu o vídeo dele recentemente lá no canal do Cropster. Ele fala um pouco sobre isso e como que isso afeta o sensorial, e que nem sempre costuma ser no sensorial algo não muito agradável, esse processo de crash e logo depois um flick. No final da torra ali, vocês podem ver que deu um crash e um flick. Na curva registrada pelo sensor mais grosso, que é o vermelho, isso se perdeu, simplesmente. Não é possível visualizar isso, porque ele filtrou, por ele ser mais grosso, as informações, a temperatura, o calor demorar para penetrar nele, ele não conseguiu registrar essas informações. Então, para quem está fazendo imagina, uma avaliação, sentiu na xícara uma coisa desagradável. Na hora de avaliar o gráfico, não vê nada de estranho, mas às vezes é porque o sensor não permite que a pessoa veja o que está acontecendo. Muito bem. Vamos falar agora do impacto do posicionamento do sensor. Primeira coisa, né, algo que eu vi recentemente em bibliografias que eu andei lendo, vamos falar de inserção do sensor dentro do processo. Né? Por exemplo, se quiser medir a temperatura dos grãos, quanto que tem que estar do sensor dentro dos grãos de fato.
recentemente, lendo algumas bibliografias, indicam, em geral, um comprimento do sensor inserido no sistema de 10 vezes o diâmetro. E isso é para evitar que o calor de outras partes do processo encostem ali no metal da sonda e vão migrando até a ponta e gerem interferência, né, na leitura da temperatura. Por exemplo, os termopares normalmente eles estão na parede do torrador ali que está bem quente, né, normalmente está acima da temperatura dos grãos. Então, para não ter essa possibilidade da temperatura ali da frente do torrador interferir na temperatura que a ponta do sensor está sentindo ali, recomendam esse número médio aí de 10 vezes o diâmetro. Então, para um sensor ali, por exemplo, de 3 milímetros, recomenda-se pelo menos 3 centímetros dentro dos grãos. Beleza? Então, agora vamos falar de posição, né, nos grãos, quando a gente quer fazer o monitoramento da temperatura dos grãos. Essa imagem, ela é muito interessante, ela é um experimento no laboratório que avalia o movimento dos grãos dentro do tambor do café. Esse tambor está bem cheio, assim, tá só observando isso, mas já dá para ter uma ideia muito boa do que acontece. Então, né, sempre você vai ter esse movimento de onda dos grãos no sentido que o tambor está girando. Então, normalmente você quer que o sensor ele esteja em contato o tempo todo com os grãos. Então, você vai escolher uma posição. Eu estou falando de escolher uma posição, né? A gente, por exemplo, anda pensando em fazer algumas experiências de fazer furações nos tambores, na parede dos torradores para inserir novos sensores e tudo mais. Ou então se bobear, tem alguns aí que estão construindo torradores, mas assim, normalmente isso já vem de fábrica, né? Mas isso talvez possa ser um critério para a escolha da compra de um torrador, por exemplo. Ou se houver a possibilidade de dar a instrução para a fábrica instalar em certa posição que o cliente deseja, também, né, é preferível que já se escolha uma posição mais favorável para as medidas. Então, por isso que eu acho importante tratar disso. Então, sempre, né, a gente vai querer que o sensor ele esteja numa posição que, falando de posição lateral, sempre na posição para o sentido que o tambor está girando. Então, nesse exemplo que o tambor está girando no sentido horário, né, o sensor ele deveria ser instalado um pouco no lado esquerdo da imagem, para sempre garantir que vai ter contato com os grãos. Em questão de altura na frente do torrador, vai depender muito da carga que está sendo torrada. Então, falando de possibilidade de torras, variação das bateladas, uma variação muito grande. Por exemplo, num Átila de 5 quilos, a pessoa vai querer torrar 300 gramas e vai querer torrar 5 quilos, carga cheia. É importante que o sensor ele esteja o mais baixo possível, mas ainda numa distância razoável para não ficar super próximo do tambor, para ter interferência ali de radiação do tambor para o sensor, alguns centímetros acima. Mas estando o mais abaixo possível, vai garantir que pegue cargas pequenas também. Deixa eu ver o que mais. Já falamos do sensor BT. Falando do sensor ET, que é o sensor de temperatura do ar. Né, Environment Temperature, é o que a gente costuma se referir como sensor ET. A gente tem aqui 2 exemplos de gráficos de curva de temperatura que a gente torrou em 2 Átilas diferentes, com a posição do sensor ET em 2 posições diferentes. A posição, um torrador que é a curva vermelha, o sensor ET ele está na frente do torrador, um pouco acima, né, no lado oposto do giro do tambor, para garantir que não vai encostar nos grãos. Mas ele vai medir a temperatura do ar próximo dos grãos. Né, os grãos eles sempre estão ali
na parte da frente do tambor, as pás jogam para frente, então é o ar próximo dos grãos. É essa linha, né, vermelha, a linha de cima, né, que está entre o ROR e a temperatura do grão, essa linha intermediária. Já em outro átila, isso, né, vocês podem ver pelo ROR e pela temperatura do grão, que foram duas torras muito próximas. Mas no outro torrador, o grão, que é a linha amarela, o sensor de ar ele está instalado na parte traseira do torrador, sentindo a temperatura do ar que está entrando no tambor. Então, vocês podem ver que a temperatura do ar que está entrando lá atrás no tambor é muito acima do ar que está ali perto do grão, porque o grão já absorveu boa parte do calor que está no ar. Então, né, são duas decisões que elas podem ter, dependendo do que a pessoa quiser visualizar, pode escolher um caso ou outro caso. Né? O que está lá atrás do tambor vai te dar uma noção melhor de qual que é, né, o calor, qual que é a energia que o ar está trazendo para o sistema. E o sensor perto dos grãos na frente do torrador vai interpretar qual que é a interação do ar quente com os grãos. Você vai poder ver se o grão está absorvendo muito calor do ar, ou se não está, ou se né, você está dando chama demais, o grão, além de não conseguir absorver, a temperatura do ar está subindo muito, isso significa que tem uma tendência da torra desandar lá para frente. Então, são duas opções que aí são um pouco mais flexíveis do que a opção do sensor do grão. E vai depender do caso. E, na maioria das situações, é possível também ter os dois. É algo que a gente pensa em fazer também, porque você consegue tirar conclusões diferentes de cada um desses ETs. Tem ainda um outro ET que tem alguns torradores, que está depois, é a saída do tambor, tá já na exaustão, que sente a temperatura do ar que saiu do tambor. Isso também né, é outro caso. Talvez não dê para tirar tantas conclusões como esses aí, mas também dá alguns insights aí para tomar decisões na torre. Para fechar a minha parte, vou falar rapidamente sobre escolha de filtro de dados, porque é algo que influencia muito a forma como a gente visualiza as informações da torre. Luiz, a tela tem um quadrado preto em cima da configuração do ROR. Ah, tá. Então é o... Você deve minimizar o seu vídeo. Melhorou? Levanta aí. Isso, melhor. Não sei porque tá... Era a imagem dos quadradinhos dos participantes. Já arrastei para o lado aqui. Falando de filtro, algo que eu vou tratar primeiro dessa questão no Roast Intelligence, que é o programa que a gente usa, né, na hora da torra para poder fazer a visualização da torra em tempo real. Vou passar aqui e depois eu volto. No Roast Intelligence, a gente tem essa opção de taxa de variação de temperatura. Espera aí que tem alguém aí com o microfone ativado. Está dando um ruído. Isso, obrigado. Lá no Roast Intelligence, a gente tem essa opção da janela de tempo para a visualização do ROR, da torre em tempo real. Essa opção, antigamente, no Roast Intelligence 3, influenciava também no filtro da informação do ROR. Então, quanto maior a janela de tempo aí, mais demorava para registrar as informações do ROR e mais ruídos filtrava, e chegava um ponto, por exemplo, em 60 segundos de tempo, que se perdiam informações da torre, inclusive. Por exemplo, né, aqueles flicks e quedas bruscas de temperatura e do ROR. Atualmente, isso eu confirmei essa semana ainda com a equipe técnica da Cropster, atualmente no Roast Intelligence 4, essa opção da janela de tempo do ROR, ela não impacta mais no filtro das informações. Ou seja,
o formato do gráfico e as informações que ele mostra são as mesmas. A única coisa que vai variar nesse caso é a escala. Então, você vai ver se o ROR, quanto que a temperatura está variando em 15 segundos, em 30 segundos, em 1 minuto. Mas as informações da curva do ROR serão as mesmas. Ok? Agora, lá no Caesar, eu vou até... Deixa eu abrir aqui uma janela com gráfico em tempo real, que vai ficar um pouco mais fácil de visualizar. Aqui, ó. Estão vendo? Estão vendo, Lívia? O gráfico aqui no Caesar? Lívia? Você está muda. Tirar o mudo. Agora sim, tá vendo, tá vendo. Tá vendo? Beleza. Esse é um exemplo de torra que a gente fez no Caparol Roaster recentemente. Ok? E aí, quando a gente desce aqui nas opções de configurações da curva, a gente tem algumas opções de filtro do ROR. Aqui existem filtros que remetem à versão antiga do Roast Intelligence, que é esse primeiro, R3 aqui, ó. Normalmente a gente não usa muito esses filtros, porque à medida que você vai variando a janela de tempo, ele também impacta no filtro do sinal. Então, se eu escolher aqui a visualização em 10 segundos, eu vou ver, né, pela escala lateral aqui, eu vejo quanto que está variando da temperatura no intervalo de 10 segundos, só que isso amplifica muito o ruído. Né? Olha como é que ficou feio aí o gráfico e como que até atrapalha ver algumas informações. À medida que vai subindo a janela de tempo, vai ficando um pouco mais bonitinho, digamos assim, fazendo uma filtragem dos ruídos, mas chega um ponto em 60 segundos que algumas informações se perdem, inclusive. É aquilo que eu estava falando, é o efeito de ter um termopar mais grosso, por exemplo. Então, lá no final da torra, vocês podem ver que tem aí um flick leve, um flick leve, mas é um flick talvez significativo, só que em 60 segundos ele simplesmente desaparece. No Roast Intelligence 4, ele vai apresentar da mesma forma que o Roast Intelligence, em tempo real, com a mesma filtragem de ruído, e simplesmente vai ter uma diferença aqui da janela de tempo. A temperatura variando em 15, em 30, em 60 segundos. E no RI4 Beta, existe ainda a possibilidade, ele vai filtrar um pouco mais os ruídos, mas esse é um filtro um pouco mais inteligente, digamos assim, porque ele ainda mostra informações importantes do processo. Então, ele mostra esse flick no final da curva, mas ele filtra um pouco mais os ruídos, suavizou um pouco a curva. Ele filtrou um pouco os ruídos e você ainda tem algumas opções aqui de filtragem baixa, média, alta, para ficar um pouco mais apresentável. E, às vezes, se você estiver comparando várias curvas, uma na frente da outra, facilita um pouco a visualização. Beleza? Então, só para passar isso aqui, que é algo importante na hora de visualizar o que está acontecendo, o que aconteceu, né, normalmente, depois que a gente vem aqui no Caesar para ver as torres que a gente fez e avaliar elas. Então, essa é uma ferramenta importante da gente configurar da melhor forma para a gente conseguir visualizar todas as informações que o gráfico tem para oferecer. E agora eu passo para o Igor, que ele vai falar um pouco sobre como que, dentro desse contexto, a gente consegue... A apresentação. Tá. A apresentação está aqui. New Share. O Igor vai falar um pouco sobre como que a gente consegue adaptar o processo, dependendo do torrador, para equivaler em termos sensoriais e os resultados em geral. Bem, vamos lá para a minha parte agora. Deixa eu começar me apresentando também, que eu não me apresentei no início. Eu sou o Igor, a minha formação é em matemática, como professor, trabalhei muitos anos como professor de matemática. E assim como o Luiz, também comecei torrando em casa como hobbyista.
nossa origem vem de torradores domésticos e sempre muito nerd, assim. Desde a minha primeira torra, a primeira torra que eu fiz já foi em um torrador modificado, já com termopares e traçando os gráficos. Na época, em outros softwares. Né? E desde 2017, no final de 2017, junto com o Luiz na Roast, torrando aí profissionalmente. E o que a gente quer falar para vocês hoje, que na realidade essa discussão toda dos sensores, apesar dela ser extremamente importante, ela serviu como uma introdução para a gente poder hoje, agora, conversar aqui sobre um outro assunto que está relacionado, que é como conseguir resultados similares em máquinas diferentes. Né? E a gente embasou muito essa discussão que a gente vai fazer agora nesse artigo, que é o que eu trago aí nessa tela, nessa apresentação, que saiu na Roast Magazine. Ele é de maio do ano passado, que é da AN, com o Rob Hulse. E basicamente o artigo ele faz a seguinte pergunta: você consegue provar o teu sistema de torra? Porque há, de certa forma, no mercado, e a gente escuta isso com certa frequência ao discutir sobre diferentes tipos de torradores, a gente escuta muito o termo assinatura. A gente escuta o termo, tem determinados torradores que trazem uma assinatura sensorial. E a gente vai atribuindo isso a determinados fatores. É mais fluxo de ar que ele tem menos fluxo de ar, ele administra melhor isso, ele administra melhor aquilo. E tentando isolar esse fato, vamos provar na xícara. Vamos ver se na xícara, às cegas, em determinados modelos ali de prova, isso é perceptível. E no caso da pesquisa da AN, onde eles testaram isso de diversas formas, fazendo diversas triangulações, não foi possível perceber a diferença entre os sistemas. Então, acho que baseado nisso, a gente vai começar agora uma discussão, talvez um pouco mais aprofundada do que está no artigo, até porque no artigo não era tanto foco falar sobre o processo em si, de como conseguir replicar essas curvas, mas sim dos resultados, né? Então, agora a gente vai entrar talvez um pouco mais na discussão dos processos, explicando um pouco como a gente pode interpretar os nossos sistemas de torra a fim de conseguir esses resultados similares. E daí a gente vai ter que passar por uma discussão sobre os sistemas, sobre características do sistema e sobre análises depois, que também inclui a análise de curvas de torra. E daí por isso que é importante a gente entender como que o sensor ele impacta no gráfico, para a gente conseguir tirar essa variável sensor dessas análises que a gente vai fazer para frente. E a gente também vai mostrar um pouco da nossa experiência em como que a gente tem ajustado os nossos sensores, dos torradores que a gente torra, para a gente tentar ter consistência também na medição das temperaturas. Então, eu vou mostrar alguns gráficos para vocês, onde a gente usou algumas ferramentas do Cropster, ali, os desvios, para tentar aproximar mais as temperaturas. Então, para a gente começar a falar sobre, acho que, o porquê e como que a gente começou a pensar nisso, acho que a gente tem que comentar um pouco sobre a história da Roast. Nós somos torrefação desde o final de 2017 e a gente não tem torrador. Isso que está aqui atrás não é nosso. A gente aluga espaços. E a gente começou alugando um espaço que era aqui em Belo Horizonte, um espaço central, que ficava no centro de BH. A gente torra lá até hoje, né? Mas por uma série de dificuldades lá de logística com horário e com o crescimento da empresa, foi inviabilizando a gente de continuar torrando lá. E a gente, nessa brincadeira, foi procurando diversos outros locais onde a gente poderia torrar a produção do nosso café. E nessa brincadeira, a gente teve a oportunidade de pilotar e de torrar em diversos torradores. E como desde o início da empresa, uma coisa para a gente era extremamente essencial, que é a questão da consistência, a gente tinha que desenvolver, de certa forma, uma metodologia para a gente conseguir torrar uma semana a nossa produção num Attila, e na semana seguinte, se eu não pudesse torrar lá, no local onde a gente torrava, deu algum problema lá no torrador, ou teve algum evento que o espaço fechou, eu tenho que torrar em outro lugar. E daí a gente, por exemplo, alugou uma época o Dietrich do Rui aqui. Um abração pro Rui. Emprestou o Dietrich pra gente. Então a gente saía do Attila e ia torrar num Dietrich. Mas como conseguir esses resultados consistentes, mudando esses equipamentos? Então isso pra gente era um problema. A gente teve que desenvolver desde o início da empresa, de certa forma, uma metodologia para conseguir resultados consistentes para eu conseguir entregar para o meu cliente cafés semelhantes,
com resultados consistentes. Mas mais do que isso, né? E hoje a gente tem outras dificuldades. Hoje a gente varia muito menos as torres. A gente torra aqui, onde a gente está hoje, lá na Central, que é um ponto central de Belo Horizonte, né? Mas mais do que isso, hoje a gente tem um torrador menor e a gente começou a se deparar com outra dificuldade que eu tenho alguns microlotes que quando sai um volume grande, eu torro no Átila. Mas tem semana que eu vendo 1 quilo desses microlotes. Eu vou torrar um batch inteiro no Átila, sendo que a gente torra somente sob demanda. Então a gente tem um outro torrador menor para atender essa necessidade. Além disso, uma outra necessidade é gastar menos café para desenvolver perfis de torra. Eu quero sempre acreditar que eu vou ter demanda para torrar no Átila de 10 quilos que está aqui atrás. Né? Então, a ideia é ter sempre perfis voltados para ele. Mas toda vez que eu quero desenvolver um perfil de torra lá para determinado café, o mínimo que a gente torra ali é 3 quilos. E às vezes a gente faz 5, 6, 7 torras diferentes para desenvolver um perfil. Então, o gasto com café ele é alto. Então, como que a gente pode usar outro torrador, que não é o nosso da produção, para desenvolver perfil de torra e depois fazer essa transposição desse perfil que eu desenvolvi em outro torrador menor para o Átila, né? Então, a contextualização de tudo que a gente vai discutir a partir de agora, ela é essa. Então, vamos discutir um pouco sobre os torradores antes da gente ir um pouco mais a fundo. A gente atualmente tem, que é da roaster nosso, um Caparaó, Coffee Roaster, de 1,2 kg e um extrato. E torramos em um Átila de 15, um Probatino modificado, que o Luiz citou, e o Átila de 10, que está aqui atrás. Então, a gente tem acesso hoje a esses 5 torradores. A gente vai discutir um pouquinho sobre a diferença entre eles, mas no fim a gente vai focar em alguns resultados, né, uma diferença maior entre o Caparaó, que está aqui atrás, aqui, vocês não estão vendo, mas ele está aqui atrás da gente, na nossa frente, quer dizer, e o Átila que está aqui. Beleza? Então vamos lá. Então, quais são os desafios para a gente conseguir fazer essa transposição de um torrador para o outro, ou como conseguir esses resultados diferentes, semelhantes em torradores diferentes? O primeiro desafio é conhecer o seu sensor de temperatura. E daí entra tudo na discussão que a gente já fez inicialmente com o Luiz. Que tipo de sensor que o teu torrador tem, que os seus torradores têm, se você tem mais de um equipamento? Qual que é o diâmetro? Em que posição que ele está? O ar, ele está medindo a temperatura atrás, na frente, na saída, né? Então, esse é o primeiro desafio, é entender esses sensores. E também é importante entender as medições que eles fazem. A gente vai discutir isso daqui a pouquinho. E o segundo desafio é conhecer o seu torrador. Porque tem determinados tipos de torradores, e aí eu acredito, e a Anne também traz essa conclusão no artigo dela, que tem uma tendência maior a fazer determinados tipos de torra. É mais fácil para determinados torradores, por uma característica dele, a de repente ter uma secagem mais curta do que em outros torradores. Então a gente tem que entender qual que é o equipamento que a gente tem. Esse é um grande desafio, é conhecer o nosso equipamento. E isso vai desde dados técnicos, que tem que ir atrás de dados técnicos para entender, por exemplo, a capacidade do tambor, diâmetro, a profundidade. Isso é importante para fazer um cálculo de volume. É importante entender grossura de chapa, que tipo de energia que o teu torrador tem, se vai ser com queima, com gás, ou se vai ser elétrica. Então, é importante conhecer o equipamento. Vamos falar sobre os sensores. Então, a gente já discutiu muito sobre sensores e temperaturas, eu não vou entrar muito mais nisso, mas vou comentar um pouquinho sobre o que a gente faz atualmente. Atualmente, a gente tem sensores de 3 milímetros, termopares, que a gente costuma, às vezes, trocar entre os torradores. E um feedget, que é o equipamento que faz a conversão do dado para o Cropster, que a gente também usa o feedget nesses equipamentos que a gente utiliza. Então, a partir disso, uma das coisas que a gente faz é calcular o desvio. E daí a gente vai lá no Cropster, vocês estão vendo aí na tela no Roast Intelligence, tem como a gente ajustar ali na medição da temperatura um desvio para mais e para menos, para a gente ter, de repente, aferições em torradores diferentes que são similares. E a gente faz esses desvios, a conta, a gente chega nesses números de 3 formas. Primeiro, no visual, a gente observa mudança de cor, e daí a gente marca as temperaturas com mudança de cor e tenta estabelecer sempre uma determinada temperatura para que essa mudança de cor
ocorra, que nos gráficos que a gente vai ver agora estão em 151, então a gente marcou sempre as mudanças de cor em 151. Então, se eu tenho, por exemplo, um determinado torrador que a mudança de cor está acontecendo em 158, eu posso usar um desvio. Mas não só com a mudança de cor, a gente também tenta aferir a temperatura do crack, que a gente escuta. Então, a gente sabe, com o mesmo café, com abordagens parecidas, o desvio que está acontecendo na aferição da temperatura no momento do crack. E o último passo, que é um ajuste mais fino, é no sensorial da temperatura final. A gente usa muito a temperatura final no desenvolvimento dos nossos perfis de torre. Né? Não é objetivo falar hoje sobre torres e defeitos e tal, mas a gente usa a temperatura final. A gente, quando está desenvolvendo, uma das etapas do nosso desenvolvimento de perfil de torre é a determinação da temperatura final. Então, sensorialmente, a gente identifica quais as temperaturas finais e o que ela traz. E no final, quando a gente vai usar um desvio para ter aferições semelhantes em torradores diferentes, a gente também leva em consideração o sensorial. Então, a partir desses 3 dados, a gente consegue chegar num desvio. Qual o objetivo? É ter gráficos parecidos. É uma coisa a menos para você se preocupar quando você está buscando resultados semelhantes. Na pesquisa, por exemplo, da N, eles usaram 3 sistemas completamente diferentes e 3 não tem os dados dos termopares, mas pelos gráficos dá para ver que tem aferições de temperatura diferente, e eles simplesmente focaram nas marcações de fase no visual e no crack. E a temperatura final foi uma coisa meio na tentativa e erro, para tentar se aproximar. Nos casos que a gente vai ver agora, as temperaturas elas vão estar muito mais próximas. Então a gente vai ver que no início, por exemplo, da curva, no início da aferição dos dados ali, de repente vai ter um determinado desvio, mas que pode ser uma característica do sistema, da posição que o termopar está inserido, do que em si da temperatura. E bem, e tem que conhecer o torrador. Vamos discutir um pouquinho sobre os torradores. A gente tem, hoje, os que eu citei, Probatino, o Caparol, o Strato, o Átila, e eles têm características próprias, o que talvez dê um pouco do que a gente identifica e fala comumente como assinatura do café. Então, por exemplo, o Probatino, ele é muito mais fácil conseguir secagens mais curtas com o Probatino e esticar mais a fase Maillard do que é em outros torradores. A gente tem, por exemplo, muita dificuldade no Átila, que está aqui atrás, de fazer secagens com menos de 4 minutos. Mesmo com a carga em 3 quilos, a gente tem dificuldade em secar o café com menos de 4 minutos. Coisas que, por exemplo, no extrato, a gente não tem essa dificuldade. No extrato, a gente já consegue fazer secagens, às vezes, de 3 minutos e 40, de 2 minutos. Vai variar muito da temperatura de entrada. Né? Ele tem essa característica. Assim como é no Caparol. No Caparol, ele também consegue fazer secagens mais curtas. Então, se eu sei se eu sei que essa é uma limitação do meu torrador, eu já sei que quando eu vou buscar resultados semelhantes, ou quando eu vou tentar desenvolver um perfil em outro torrador para trazer para cá, para a produção, isso é uma coisa que eu tenho que levar em consideração. Eu até conseguiria, de repente, pensando aqui atrás no Átila, em forçar a barra para tentar uma secagem mais curta. Mas a gente entende que isso seria forçar demais. Eu teria que entrar com a temperatura muito alta, ou entrar dando muito gás no início, e isso poderia trazer outros defeitos que não é interessante. Então, conhecer o equipamento é importante, conhecer as limitações do equipamento, certo? Então, outros fatores que são importantes, que a gente nota, por exemplo, o material do torrador. Tem torradores que a frente, como é do Probatino, é de ferro fundido, já outros torradores é outras ligas, de aço carbono. O torrador que a gente usa no Caparol, ele tem o tambor num diâmetro extremamente mais grosso. Então, isso dá, de certa forma, uma assinatura térmica para ele. Então, a gente vai tentar lidar com essas características para conseguir esses resultados semelhantes. Né? Então, vamos falar agora um pouquinho de outro ajuste também do torrador, que é a questão do fluxo de ar. E isso foi uma das coisas que a gente sentiu necessidade, torrando em vários torradores diferentes. Como ajustar o fluxo de ar se as escalas de ajuste de fluxo de ar elas variam de cada torrador? E mais do que só isso, com o mesmo torrador, por exemplo, que a gente tem aqui o de 10 quilos e o que a gente tem lá no centro de 15 quilos, os ajustes de fluxo de ar eles não são os mesmos. O que eu uso no inversor, ali no painel do meu inversor, ele não é o mesmo valor do que eu uso lá, porque, como já foi dito aí em várias outras lives que a gente tem assistido
e a mais pura verdade, o torrador ele é o torrador com o sistema de exaustão. O teu torrador ele é o conjunto todo. E o teu sistema de exaustão ele vai interferir. Então, como buscar uma forma de tentar ajustes semelhantes no fluxo de ar em máquinas distintas? E uma forma que a gente faz isso, e a gente sempre fez, foi usando o teste do isqueiro. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com isso, mas não é um teste nada complicado. Ali tem 3 imagens. A gente tem o buraquinho ali, onde é o nosso amostrador, onde a gente tira as amostras do grão. A gente vai aproximar o isqueiro aceso, tentar encaixar ele sempre ali numa mesma altura, numa mesma posição, e daí a gente vai variar o fluxo de ar, ou seja, numa variação mecânica, mexendo na válvula, ou seja, numa variação elétrica, mexendo no painel do inversor, ou até mesmo nos painéis mais modernos, a gente vai variar o fluxo de ar para tentar achar 3 configurações. A gente vai buscar uma configuração para fluxo de ar baixo, que é da primeira imagem que está aí à esquerda, que é quando a chama ela deita um pouquinho, mas ela ainda está vermelha. Vocês podem ver aí que ela tem a ponta bem vermelha, ela deitou só um pouco. O fluxo de ar médio, a chama já deitou e já está quase 90 graus, mas ela ainda tem uma cauda vermelha maior. Esse é o que a gente considera como fluxo de ar médio. E a última etapa é o fluxo de ar alto, onde a chama ela deita quase total, ela não tem a cauda vermelha dela, já quase sumiu, já está mais azulzinha, e chega até o momento de apagar. Como que a gente faz esses ajustes? De acordo com a carga numa torre, enquanto a torre está rolando. Então o torrador está aquecido, eu despejei o café, e daí para 3 quilos, por exemplo, eu tenho um ajuste aqui no meu Atila de 6, e para 6 quilos, no meu Atila de 10. E para 6 quilos eu tenho outro ajuste. Então a gente também faz um ajuste de acordo com a carga. E quando a gente tenta sair de um torrador e ir para outro torrador, a gente tenta manter esta consistência no ajuste, quando é possível variar, né? Então, no Caparaó, por exemplo, a gente varia o fluxo de ar. Então, a gente faz esses ajustes. No Probatino, a gente já faz uma outra coisa diferente. O Probatino ele é muito mais difícil de mexer no fluxo de ar. Quem já torrou no Probatino sabe. Né? Pelo amor de Deus, Probit, muda isso. É lá atrás. Vai mudar na versão nova dos Probits. É lá atrás. Então, você tem que dar a volta, ir lá atrás, mexer. A gente achou uma configuração e deixa fixo. A mesma coisa vale para o extrato, que também já mudou na versão nova, mas o extrato que a gente tem ainda da versão antiga, a gente também deixa o ajuste fixo. Então, a gente vai ter que mexer em outras coisas para conseguir esses resultados semelhantes. Mas, quando possível, uma das formas de variar o fluxo de ar em torradores diferentes, a fim de conseguir resultados semelhantes, pode ser feito dessa forma, usando o teste do isqueiro. Então, já vamos para o final e discutir sobre alguns resultados, né? E discutir sobre o que também foi discutido na pesquisa da N, que é, buscando tempos em fases semelhantes, a gente vai conseguir buscar resultados sensorialmente semelhantes na xícara. Essa que foi a conclusão que eles chegaram. Então, eu estou mostrando para vocês aí um resultado de 2 curvas de torra. Uma foi feita no Atila, a outra foi feita no Caparaó. E observem o gráfico de modulação que está ali abaixo. Ele é um gráfico de modulação que não só em porcentagens em fases eles estão parecidos, mas também em tempos em determinada fase. Então, a partir de agora, é isso que a gente vai discutir. E daí a gente vai sair aqui da tela que é fixa e vamos entrar na web ali para mostrar alguns resultados que a gente conseguiu. A gente provou hoje, então já adiantando para vocês, a gente torrou durante a semana passada, torramos na segunda-feira. Na segunda-feira eu torrei no Caparaó, o Luiz torrou no Atila, exatamente para gerar esses dados para a gente poder discutir com vocês. E daí hoje a gente abriu isso em cupping, provamos às cegas os cafés. É difícil provar às cegas sem separar em bloco. A gente teve que desenvolver um esquema aqui para conseguir provar às cegas, né, que é mais ou menos esquecendo onde é que você colocou as coisas e tal, usando os números da torre. Mas a gente provar às cegas e a gente vai mostrar um pouco para vocês desses resultados, dessas curvas de torre. E de algumas outras também. Então vamos para a web agora? Deixa eu fechar o meu aqui. Peraí. Não está na ordem. Deixa eu buscar aqui. Usa Alt Tab para não cabecer. Alt Tab não. Ctrl Tab.
Ctrl Tab e Ctrl Shift Tab. Ctrl Tab. Deixa eu buscar aqui para a gente... Tem várias torres aqui para a gente comparar. E ele não puxou na ordem. Ah, tá aqui. Vamos começar com essas duas aqui. Aqui são duas torres em diferenças entre uma torre do Probatino. No Probatino, essa torre deu um ruído maior, porque estava ligado na tomada, e a tomada não é aterrada, e daí o notebook ligado na tomada, que não é aterrada, dá ruído. Né? Tá dando para ver aí, Lívia? Eu compartilhei a tela certa? Tá certo. Tá bom. Então, bem, as duas torres aqui é uma torre do Caparaó e a torre vermelha é uma torre do Probat. São torres do mesmo café. Beleza? Acho que se a gente mudar aqui um pouco, pode dar uma amenizada. Nesse caso, vai ser bom. Né? Então, aí é um exemplo de um café que a gente tentou conseguir abordagens semelhantes usando torradores diferentes. E aproveitando as características do torrador. Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Em ambos os torradores, eles têm, tanto o Caparaó quanto o Probatino, eles têm, de certa forma, uma assinatura ali parecida. Eles acumulam muito calor no início, então é muito fácil ganhar temperatura no início. E em Maillard, no meio para o final, é mais fácil manter o ROR mais baixo. No Átila, por exemplo, é mais difícil conseguir esse ROR mais ou menos constante aqui na faixa dos 12, 13 do que é nesses dois torradores. O que é um pouco parecido também com o extrato, ele também tem essa característica, que no caso do Probatino é proveniente do tambor duplo, no caso do Caparaó e do extrato, esse tipo de gráfico que a gente vê é proveniente do isolamento térmico, que de ambos os torradores é extremamente alto. Então o Caparaó tem uma manta térmica que protege ele, além do tambor ser de uma espessura maior, e no extrato tem várias camadas de manta que protege, tanto interno de uma cúpula que ele tem, quanto externo. E esse tipo de isolamento que vai dar esse tipo de gráfico, é o que a gente costuma observar. Então aqui foi uma tentativa de conseguir resultados similares, com o mesmo café em dois torradores. A gente usou abordagens aqui no gás semelhante, entrando com um gás bem baixo em ambos. Ambos viram alto, né? Viraram aqui cedo, o Probatino bem mais cedo do que o Caparaó, porque o termopar do Probatino aqui é de 1,5 mm, então ele virou mais cedo. Ele deu esse pico mais alto também por conta dessa leitura, mas depois observem que eles vão juntos. Ou seja, o desvio que a gente usou nesse caso aí, ele é um desvio que se mostrou adequado. Então vamos para um próximo, para a gente discutir. Aqui eu tenho uma curva do extrato versus uma curva do Átila. Essa daqui ficou completamente diferente. Mas é bom para a gente poder discutir um pouco sobre as limitações, porque a gente estava falando sobre conhecer o nosso equipamento. Né? Se eu tentasse, por exemplo, reproduzir essa torra que eu fiz no extrato, no Átila, e secar em 3 minutos e 45, provavelmente eu teria que entrar ou com uma temperatura do tambor muito alta ou com muita chama, que poderia dar algum problema de torra relacionado a um scorch, alguma coisa assim. Então, aqui está para mostrar a diferença entre os dois e discutir exatamente essas limitações. Essa não é uma curva, por exemplo, azul, que eu gostaria de reproduzir no Átila. Então, nesse caso, a gente tem curvas diferentes aqui. Shift, Ctrl Shift, como é que é para voltar? Ctrl Shift Tab. Ctrl Shift Tab. Então, vamos voltar aqui. Ctrl Tab. Então, aqui tem os resultados do que a gente provou hoje, a sessão dos cafés, e agora a gente vai discutir um pouco sobre esses resultados aí e mostrar esses gráficos. A gente vai focar em dois cafés, o café do Josimar e o café do Thiago, que são essas outras torres que estão aqui embaixo. E a gente escolheu dois para discutir porque eles têm abordagens diferentes. Então vai ser interessante ver como conseguir esses resultados semelhantes, até com abordagens diferentes. Esse protocolo aí é um protocolo que a gente criou, pediu para eles inserirem no sistema, que é um protocolo um pouco mais simples, com menos atributos e tem os multiplicadores. Então, essa não é uma escala proporcional à escala SCA. Então, essa pontuação aí, tem café aí que a gente pontuou no início do ano, ele um pouco mais novo, 89, 90 pontos. Então, ignorem esses números. O número, na realidade, ele é uma confirmação do que a gente está medindo ali, mas ele não diz nada em escalas já conhecidas. Ele é uma escala própria nossa. Né? Inclusive, se vocês têm o Crops, eu recomendo fortemente aí, se vocês usam o Cup, de
montar um protocolo para vocês. Isso é essencial para conseguir consistência nos resultados. Porque a gente tem que torrar, provar, torrar, provar, torrar, provar o tempo todo. E tudo que a gente torra, a gente prova. E inclusive agora em momentos de pandemia, que está mais difícil da gente reunir e provar. Eu provo na minha casa, o Luiz prova na casa dele, uma sessão que a gente abre. E ter um protocolo nosso que é mais simples e que é mais direcionado para o que a gente busca na nossa torre é essencial. Então, quando a gente vai provar, a gente usa esse nosso protocolo. Beleza? Então, vamos para os resultados. Vamos começar com o café do Josimar. Eu tenho umas abas abertas aqui. Vou mostrar todas as torres do café do Josimar. Essas 3 aqui as 4. Então, do que a gente provou, eu tenho 4 torres aqui do Josimar. 2 são do Átila, 2 são do Caparaó. Então, a vermelha e a verde, elas são torras do Caparaó, certo? Isso. A 555 é a azul, Átila. 5554 Átila, 5253 Caparaó. Essas são as mais próximas aqui, são 2 do Caparaó e 2 do Átila. Né? Então, observem a abordagem que a gente usou nos cafés. São abordagens semelhantes que a gente usou no gás, em dar calor. Então, dá calor no início, vem tirando calor para o final. E a abordagem no fluxo de ar, elas também foram parecidas. No Átila aqui não aparece porque a gente usa muito a variação mecânica. Então, as escalas ali ficam diferentes. Então, não aparece ali a variação. E bem, do que a gente provou, os 2 que a gente achou mais parecidos, eu trouxe aqui para vocês para a gente analisar. São essas 2 aqui. Então, essas 2 curvas aqui foram as que a gente achou mais parecido. Não só a pontuação, mas também em termos do sensorial. A pontuação deu uma diferença, vocês estão vendo aqui que ele mostra que a média da minha avaliação é a do Luiz. Deu uma diferença, mas sensorialmente foram os mais próximos. Então, vai muito em direção ao que a gente viu da pesquisa da AN e do Rob Russo, em tentar manter tempos iguais, em fases iguais, vai garantir para a gente resultados semelhantes. É muito importante, eles fazem essa avaliação na discussão deles na Roast Magazine, que a ideia não era pontuar o café. Inclusive, eles usaram triangulação para buscar essas diferenças. Então, a gente pontuou, mas no fim a gente teve um consenso entre a gente, putz, essas 2 estão muito parecidas. Mesmo às vezes tem dando diferença na pontuação, uma tinha uma finalização um pouquinho melhor que a outra, mas no sensorial, como uma experiência, que muitas vezes para o consumidor final, que vai provar esse café, que vai extrair, é mais importante, essas 2 foram as mais parecidas. Né? E elas tiveram tempos de secagem próximos, tempos em malhas idêntico, e variou um pouco aqui o final. Talvez esse final tenha sido a causa aí da gente ter dado uma pontuação diferente. Se a gente conseguisse se aproximar mais, talvez o resultado tivesse sido mais próximo em termos de pontuação. Mas sensorialmente, por exemplo, esses 2 cafés já são cafés que eu mandaria para os meus clientes. Mesmo um sendo torrado no Átila e o outro sendo torrado em outro torrador Caparaó, eu estaria extremamente contente em enviar esse café para os meus clientes, sabendo que eles vão receber resultados consistentes, mesmo que torrado em torradores diferentes. Então, vamos para outro café agora aqui. Ctrl. Ops. Problema técnico aqui para mudar a aba, gente. Ctrl Tab. Então, aqui agora eu tenho... Cadê? Ctrl Shift. Voltei. Essas torres aqui, tem 3. Não é o que eu quero discutir aqui. Aqui tem um tanto. Do Thiago a gente fez loucura mesmo. A gente torrou pra caramba. Esse é o nosso melhor café. E eu acho que para discutir sobre torra, tem que torrar café bom. Não adianta. Então a gente escolheu o melhor café para torrar. E fizemos uma série de torras aí desde sexta-feira até agora e provamos, tentando buscar esses resultados semelhantes em equipamentos diferentes. Então todas as torras estão aqui. Algumas a gente usou abordagens um pouco diferentes, outras a gente usou abordagens mais parecidas, né? E as 3 mais próximas eu trouxe em outra. As 3 mais próximas estão. Putz, esse negócio bagunçou. Vou começar a fechar. Aqui. Então as 3 mais próximas são essas, do que a gente provou, pontuou.
são essas três. Sendo que eu gostaria de discutir em especial duas delas, uma do Átila e uma do Caparaó, porque teve uma coisa aqui que foi importante para conseguir mais proximidade ainda. As três estavam próximas, uma estava ainda mais próxima, que no caso foi a torra, a vermelha é a do Átila, e a azul, a amarela, é a do Caparaó. E o que a gente conseguiu em termos de proximidade... Aleluia, né? Alguém tá com o microfone. Rogério, esse é Rogério, tá com o microfone aí. Vamos começar a fechar? Ó, essa daqui já foi. Essa daqui que eu quero. Então aqui eu tenho duas torres do... Eu tenho duas torres do Caparaó. Não sei o que é esse negócio lá no... Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Aí, mutou. Fechou. Obrigado, Rogério. Então aí eu tenho duas torres do Caparaó. E apesar delas terem sido similares, a pontuação entre elas foi diferente. Então, uma teve uma pontuação mais alta que a outra, sensorialmente elas estavam próximas. E a gente observou que a torre azul, das três que estavam mais próximas, foi a que mais se aproximou da torre do Átila. E muita gente acredita que se deve também a conseguir esses resultados semelhantes, até em conseguir, por exemplo, controlar melhor, porque por mais que você consiga ali no final da torre tempos iguais no pós-crack, conseguir ali, no caso, controlar melhor o ROR no final, foi mais importante para eu tirar essa parte de defeito de torre e conseguir focar no sensorial. Então, entre a torre vermelha e a torre azul, a vermelha deu um crash e um flick, né? E a azul a gente conseguiu controlar bem melhor esse finalzinho dela. E mais do que só isso, na torre azul, ela também, a gente usou uma abordagem muito parecida, que é às vezes até criticada também, que é de dar calor aqui no momento pré-crack. Então, se vocês observarem aqui nos comentários de gás, a diferença entre as duas torres, tá que na azul a gente deu um calorzinho aqui no final e conseguiu controlar melhor essa queda, sabe? Esse flick, esse crash que deu nesse café, dando aqui um pouquinho de carga térmica antes do crack, né? E isso a gente já faz no Átila. Então, eu vou excluir aqui a torre azul e a gente vai ver as duas mais parecidas aí, que foi a do Átila e a do Caparaó, né? Então, de repente, até a abordagem que é utilizada no sistema, sabe, que é, nesse caso, observando o comentário de gás, foram incrementos. A gente foi incrementando a temperatura e depois a gente veio tirando o gás ali no final ali no momento pré-crack, mas muito próximo do pré-crack aumenta o gás e vem tirando. Então, até isso foi essencial para conseguir os resultados semelhantes, né? E é isso. Vamos abrir para perguntas aí. Eu acho que a galera deve estar cheia de perguntas. Sobre as curvas, sobre os torradores. Inventamos de fazer em dois, aí falamos demais. Agora é com vocês. Foi ótimo. Vocês não vão mostrar a análise sensorial, não? Análise sensorial, peraí. Dessas histórias? Vai lá aí. A gente passou rapidamente, né? A gente passou rapidamente. A gente aqui. pode colocar os gráficos. A gente pode postar, gerar o PDF depois e mandar para a galera. Tem outros cafés que a gente teve que provar aqui da produção que estão juntos. Que a gente aproveitou a sessão. Acho que é mais fácil. Se tivesse um pouco mais enxuto, depois a gente faz isso. A gente enxuga com essas torres que a gente comentou especificamente, né, que a gente avaliou especificamente para essa aula. E aí a gente faz, exporta em PDF e coloca num link lá junto com o vídeo. Mas, enfim, essa é a cara, né, do Cropster Cup aqui no Caesar, né, os relatórios de degustação, com os gráficos, Com os atributos, né? os atributos. Aqui tá os atributos que a gente pontua: aroma, sabor, retrogusto, acidez e nitidez. Né, são os atributos que a gente pontua no nosso protocolo. A gente criou, né, esses atributos um pouco mais enxutos, que são um pouco mais focados no que a gente acha importante buscar nas nossas torres. Inclusive esse fator nitidez, a gente fez questão de incluir no nosso protocolo, que é algo que, né,
é algo que resume um pouco alguns atributos do SCA e que resume bem se a gente conseguiu atingir ou não o objetivo nosso, que a gente sempre gosta de ter cafés muito nítidos nas notas sensoriais. Então, é isso aí. Está começando a surgir pergunta do pessoal aqui. O João Pedro queria saber sobre o uso de rotação do tambor como uma variável. Vocês levam em consideração entre equipamentos e entre tamanhos de batelada? Qual o impacto de rotação na troca de calor e no ROR? Eu falo. Faz. A gente usa. E a gente faz conta. Né? A gente tem algumas ferramentas, aí, algumas fórmulas para calcular a rotação. E, em geral, ela varia muito de acordo com o nosso equipamento e com o diâmetro dele. Então, a gente tem uma tabelinha que para cada torrador... Abre a tabelinha para a gente compartilhar. Abre o drive aí. Deixa eu abrir essa tabelinha para mostrar. Não estica demais, velho. Mas... Deve ter vários. Então, esse foi um dos tópicos que a gente não colocou, porque a gente fala muito disso. Nos nossos cursos, quando a gente ministra, um dos assuntos é muito sobre a questão da rotação e como a gente acredita que ela pode ser utilizada na torre. E eu acho que se colocasse isso, a gente ia estender muito. A gente gosta muito de falar desse tópico. Mas talvez dê para mostrar rapidamente a tabelinha que a gente tem com a maioria dos torradores que a gente já torrou e como que a gente pensa na rotação. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Mas é basicamente, né, a gente faz uma conta pelo diâmetro do tambor, né? Você tem fisicamente um cálculo do máximo de rotação para não dar problema de escorte no grão por a camada mais exterior for lá no tambor. E aí, a partir desse limite máximo de rotação, a gente, né, faz uma conta um pouco para baixo, em torno de 90% desse máximo. É o que a gente costuma trabalhar nos nossos torradores. Mas é algo meio drive. Torres. Calculador rotação. Ali embaixo. Então a gente tem um registro nosso que a gente vai gravando aqui. Que mostrando aqui agora. Então eu tenho aqui, dos torradores que a gente já teve a oportunidade de torrar, a gente gosta sempre de medir diâmetro e comprimento. Então a gente tem esse registro aqui. Então, por exemplo, no Átila de 15 quilos, o diâmetro do tambor é 4,2 decímetros ali, né? Está em decímetros. Então a gente vem aqui na nossa calculadora, eu coloco aqui o diâmetro do meu tambor, inclusive tal dele aqui, isso aqui não está funcionando. Posso até apagar. Eu tenho a aceleração, eu tenho o diâmetro aqui, que está o do Átila. E ele vai me dar aqui a rotação máxima. Então, no Átila de 15 quilos, a rotação máxima ela é 66 RPM. E a gente gosta de trabalhar nessa faixa aqui, entre 50 e 60. Então, lá eu trabalho com 60. Eu trabalho no limite superior aqui. Onde eu quero exatamente, e a gente acredita nisso, que aumentar a rotação, a gente vai aumentar ali o tempo, aumentar a dinâmica de transferência de calor. A eficiência do sistema, desculpa. Então, quanto mais aumenta a rotação, mais eficiente se torna o nosso sistema. Há uma controvérsia, inclusive a gente estava discutindo isso recentemente em outro grupo. Tem gente que acredita no contrário, né? Mas pode ser que dependa do sistema de torra de cada torrador, mas em geral o que a gente interpreta dessa forma. Então, por exemplo, no Átila de 15 a gente torra com 60. No de 10, que está aqui atrás, a gente torra com 65. Então a gente veio aqui, o de 10... não, é 60 também, eles têm o mesmo diâmetro. O de 5 também é 60. O de 5 que a gente muda. Que o diâmetro é menor. O de 5 é de 10 e 15 é a mesma 35. coisa. Então aqui seria 0,35. Então no de 5, por exemplo, a rotação no Átila de 5 kg, a rotação máxima é 72 e os 90% seria 65. Então quando a gente vai torrar no Átila de 5 kg e a gente quer conseguir esses resultados consistentes, a gente faria esse ajuste. O Caparaó já está ajustadinho com esses 90%. O extrato não dá para mexer, nem no probatino, mas o probatino também veio... Extrato novo dá. O probatino também veio ajustadinho, próximo dos 90%. Né? Próxima pergunta. Próxima pergunta, do Marcelo Risse. Teste do isqueiro. O fluxo deve estar puxando a chama do isqueiro do início ao fim? Isso. É desejável
que em todos os momentos da torra, a pressão dentro do tambor seja mais baixa que a pressão de fora do tambor, a pressão ambiente. Isso é para possibilitar que entre ar passando pelo queimador, o queimador vai aquecer o ar na chama do queimador e vai entrar no tambor. Se a pressão em algum momento dentro do tambor estiver mais alta, o fluxo de ar ele vai ser o contrário, né? Vai começar a sair do torrador, então você não vai ter um fluxo né, propiciando a troca de calor com grão. Então é sempre com a pressão de dentro menor, ou seja, sempre vai puxar a chama do isqueiro para dentro do amostrador. O quanto que vai puxar é como você vai controlar ali, como você vai ter um parâmetro para controlar. Não necessariamente o valor que vocês vão usar ali, o tanto que a chaminha está deitando, vai ser igual ao nosso, entendeu? Mas a questão é, se você estabeleceu um padrão, se você determinou uma metodologia, você consegue replicar ela em outro torrador para tentar conseguir resultados semelhantes. Acho que essa que é a questão. A pergunta do Márcio Santos, mas alterar o RPM, a rotação do tambor, altera as mudanças como um todo? Ou seja, ar, gás o ar e o gás também mudam? Se você quiser atingir o mesmo objetivo, se você quiser replicar um perfil de torra com uma torra anterior que teve um outro valor de rotação do tambor, ao mudar o valor de rotação, como você muda a transferência de calor para o grão, você vai ter que acabar adequando as outras variáveis do sistema, principalmente chama, mas algo de exaustão também, para conseguir replicar um perfil anterior com outra rotação. Mas né, isso a gente normalmente não trabalha tanto com rotação, né? A gente tenta escolher a rotação para maximizar a troca de calor, porque é uma variável a mais para ficar se preocupando, né, nas bateladas. Imagina a gente fazendo, né, vários perfis. A gente atualmente está na torrefação com 10 a 15 cafés. Tem alguns em estoque. Talvez tenha uns 12 a 14 cafés diferentes sendo torrados no mesmo dia de produção. Se cada perfil de torra tiver, né, um ajuste de tambor diferente aqui e ali, valores diferentes ao longo da torra, do ponto de vista de logística de uma torrefação, complica demais. Agora, se for um robista com torrador em casa torrando, se tiver, sei lá, adaptar um hook para mudar a rotação do tambor, ou enfim, até no próprio extrato, né? Tem muitos robistas aí comprando extrato, e a versão mais nova do extrato, a versão 2, o ajuste de exaustão e a velocidade do tambor tão ok. Então, é possível alterar isso, né? Então, o robista que vai fazer 2 torras no dia, aí tudo bem, pode brincar com rotação. Mas no mais é isso. Pergunta do Pedro Anjos. Perfil de torra, temperatura sem registro de fluxo, tem utilidade? Claro. Bom, talvez a variável mais importante que normalmente se avalia é a temperatura. Então, tendo a temperatura registrada, você consegue, mesmo que não apareça no gráfico, é possível, por exemplo, fazer anotações, mesmo que seja na mão ou numa tabelinha no Excel, mostrando em que pontos da torra se alterou o fluxo de ar e de que maneira. No próprio Cropster, né, você pode inserir comentários e tudo mais. Então, isso é possível, né? Normalmente, você consegue visualizar nas curvas de temperatura impactos do ajuste de fluxo de ar. Mas para conseguir consistência é importante ter tudo. Porque depois, se você quiser reproduzir uma torra que você acertou, e isso faz sentido no ambiente comercial, você acertou um perfil de torra que você quer repetir, você quer entregar aquilo para o seu cliente, pelo menos por um período grande de tempo, enquanto a matéria-prima se mantiver ainda intacta ali, e daí é importante ter isso para se conseguir consistência. Apesar de que a entrega do gás também interfere, tem outras coisas que acabam interferindo, mas é um parâmetro ali que serve para você partir. Se não tiver anotado no gráfico, vale a pena criar um caderninho de anotação para poder anotar. Em tantos minutos, alterei o fluxo de tanto para tanto. Se for algo
mais visual, fazer umas marcações, né, na válvula, na marcação 1, depois eu mudei para a marcação 3, depois para 6, enfim. Né? Mas é bom ter isso anotado para manter a consistência de uma torra para outra. Perfeito. Próximo. Roberto, oi pessoal, quais outras estratégias vocês usam para manter o ROR declinante certinho no final, além do aumento do calor no pré-crack? O que mais que vocês fazem? Em alguns casos, a gente vem experimentando com aumento do fluxo de ar no final da torra, ali no pré-crack ou em cima do crack, facilita um pouco o comportamento, meio que ameniza um pouco o comportamento desses cafés que tendem a ter o crash bem intenso. Tem cafés e cafés, né? Tem cafés que são mais... Eu acho que isso foi uma coisa que faltou comentar na apresentação, que a gente tem cafés que são mais dóceis e tem cafés que não. Aquele café do Thiago que a gente citou, por exemplo, ele é um café que ele tende a dar isso de qualquer jeito. É uma característica do café. Né? Ele sempre dá aquele crash. Daí a gente tenta amenizar o crash usando o aumento ali, que não é... Tem gente que não gosta. A gente não vê problema. Sensorialmente, para a gente, foi mais interessante, por exemplo, a torra que a gente conseguiu controlar aumentando do que a torra que a gente não controlou de jeito nenhum. E no fluxo de ar, que pode ser abrindo ou fechando, vai depender do que a gente quer ali no café. Entendendo o comportamento do fluxo de ar. Né? O fluxo de ar ele tem um comportamento aí, isso é outro tópico que se a gente for entrar, a gente vai falar muito também sobre como ele impacta aí na questão da transferência de calor. Está tudo mais ou menos intrínseco, as variáveis estão conectadas, então mexendo no fluxo, a forma que o queimador transfere energia para o ar varia. E se o queimador está com pressão de gás baixinha ou pressão maior de gás, também vai alterar a forma como há essa relação entre fluxo e troca de energia do ar com grão. Então, é tudo mais ou menos intrínseco. Isso é assunto para talvez mais de uma aula. A Ana perguntou, vocês levam em consideração uma porcentagem de desenvolvimento ideal para o café CD ou natural como base? A gente começou torrando assim, a gente preocupava mais. Né? Em algum momento a gente esqueceu disso aí. Talvez é porque tem uma escola clássica aí, né, do pessoal aí, início do café especial, que trata muito disso. A própria Annie Cooper, ela fala muito de percentual de desenvolvimento, o Scott Rao fala muito de percentual de desenvolvimento. A gente prefere tratar caso a caso. E a gente não costuma olhar tanto percentual, mas o tempo absoluto do desenvolvimento. E tem cafés em cafés. Exato. Tem determinadas abordagens que a gente faz para determinado tipo de café que a gente discute sobre desenvolvimento pós-crack. Daí, quando a gente está modulando, eu costumo falar para o Luiz, Luiz, esse café ia ser legal se ele fosse mais de 16%. Então, tem torras que a gente pensa no desenvolvimento e usa isso para modular. Mas, no geral, a gente não se apega tanto à questão do desenvolvimento. Você falou aí de CD natural relacionado a isso. Isso talvez seja por uma visão generalista de buscar nos CDs mais acidez e notas florais, herbais, etc. E nos naturais, perfil mais doce, mais frutado, né, com mais corpo. Isso, tendo isso como um pressuposto, né, essa consideração genérica, normalmente a gente busca para esse primeiro grupo sensorial que eu falei, a gente busca desenvolvimentos mais curtos. Para o segundo grupo sensorial, a gente busca desenvolvimento mais longos, né, para trazer doçura, corpo, notas mais frutadas. A diferença não é tão grande. O que eu estou falando aqui, talvez o nosso desenvolvimento mais curto seja em torno de 1 minuto e 15, alguns 1 minuto e 10. Daria 13, 11, eu acho que as torres que eu mostrei de 12%. 12%. E os desenvolvimentos mais longos chega para próximo de 2 minutos. Que daria 20%. 18% a 20%. Mas isso tratando dessas características genéricas de sensorial, como se fosse, né, exclusivo CDI natural. Mas tem aqueles naturais, por exemplo, que a gente vê que tem um potencial de uma acidez muito gostosa
e que a gente prefere fazer essa abordagem primeira de desenvolvimento um pouco mais rápido. Mesmo Marcelo, exato, por exemplo, que é CD. Exato. Tem CDs que têm um potencial frutado, ou, né, passou por talvez um processo fermentativo antes de descascar, ou que às vezes é do próprio terroir. Josimar. A gente tem 2 CDs que a gente faz torra de natural. Isso. Eles têm perfil de natural e a gente faz uma torra um pouco diferente. Então, em geral, a gente pode dizer isso. Também é algo que dá para esticar e é algo que também tem que ser... A maioria das coisas que a gente fala aqui, se não tudo, parte de conclusões na mesa de prova. A gente é muito dessa linha de pensamento de que para saber torrar, tem que saber provar. Não estou falando de ter certificado de Q-Grader, não. É experiência, né? E talvez um protocolo ou algo, uma metodologia própria de avaliação na mesa de prova, para poder avaliar o tempo todo o que está acontecendo na torre. Que te dê resultados consistentes. Acho que é uma metodologia consistente, que te permita avaliar em várias semanas diferentes o mesmo café e tentando buscar ali novos tópicos de acordo com o que quer desenvolver ali no café. O que mais? Até que horas nós vamos aqui, Lívia? Até acabar as perguntas. A gente vai tomar uma cerveja ainda depois. Tem um happy hour depois ainda? Beleza. É só porque, não sei, às vezes tem um pessoal meio ansioso querendo saber, não sei. Às vezes a gente já escutou demais. Umas perguntas aí, as pessoas estão livres. Por a gente, se precisar, a gente fica até 10 horas da noite. Depende do pessoal. E eu queria até falar assim, do que vocês falaram de prova, que eu estava assistindo um webinar com a Shelby Williams, que é hoje a campeã de torra nos Estados Unidos, e ela fala a mesma coisa, que o importante mesmo é torrar e provar, torrar e provar. E é um protocolo que eles seguem muito na empresa deles, eu esqueci o nome, desculpa a empresa que ela trabalha, mas eles torram e provam todos os dias e anotam tudo, todo o banco de dados. E também na questão do café, né, assim, por isso que é importante a gente também ter o controle do estoque, né, medir a umidade, densidade, porque é importante ter essas informações do café, né, na hora de torrar. Aqui tem mais a pergunta da Giovana. Qual torrador e tamanho vocês acham mais amigável para mexer em variáveis de forma simples? Pensando em uma torrefação em escala média. Ixi, apertou. Na verdade, hoje, em geral, a tendência de mercado é oferecer torradores com possibilidade de manipular várias variáveis. Talvez, né, o que a gente tratou aqui, que são as principais, o primeiro, que é o que todo torrador tem, obviamente, que é controle de calor, seja resistência elétrica ou potência da resistência ou chama, fluxo de ar, rotação de tambor, né? São digamos, as principais, né? Então, a tendência, mesmo fabricantes que estavam meio que com a tendência de manter algumas variáveis fixas, tipo a Probat, se eu não me engano, eles vão começar a lançar torradores com também possibilidade de ajuste de fluxo de ar. Então, a tendência, todos esses que a gente falou aqui, com exceção do Probatino, né, tem a possibilidade de ajuste de todas essas variáveis, né? Menos o Caparaó não tem rotação de tambor, mas a gente sabe que já foi projetado com uma rotação que otimiza aí a transferência de calor. O Probatino não tem rotação e exaustão, mas a Probat eu acho que está para lançar aí uns probatones com essas possibilidades, e o projeto Probatino é bem otimizado também. É isso. Então, assim... Pesquisa. No fim, hoje, todos estão bons. Essa que é a realidade. As marcas todas estão fazendo torradores de qualidade. Então, de repente, procurar ir por uma questão de proximidade, afinidade com a marca, com ideologia, com o que a pessoa está buscando para fazer essa escolha. É uma escolha muito pessoal. Suporte, se tem suporte na cidade ou próximo, que possa atender, né, se tiver algum problema. Eu sempre recomendo, tendo a possibilidade, dependendo da região, de buscar torrefações próximas que tenham torradores diferentes
e se puder alugar o espaço, como a gente faz, né, atualmente, eu vejo hoje várias torrefações fazendo isso, algumas que eu nunca imaginei que poderia oferecer espaço e torrador para alugar, tipo Coffee Lab. Eu vi a Raposeiras outro dia postando sobre essa possibilidade de alugar o Didrit, um dos Didrits lá. Então, essa possibilidade de ter o contato com o torrador e ter uma experiência prévia para ter essa proximidade, essa identificação e essa afinidade, eu acho que é mais importante. Então, ou até, às vezes, tem algumas fábricas que têm esse espaço de experimentação dentro da fábrica. Então, você visita o fabricante e pode fazer algumas torras, né? Só levar o café. E é isso. Então, busque, né, possibilidades de experimentar os torradores para ter essa afinidade. E se sentir confortável. É muito chato você ter na rotina várias torras num torrador que você não se sente confortável para torrar. Então, isso é o mais importante. O que mais? Pergunta. Fixar o fluxo diário e modular somente a chama pode deixar o café menos complexo na xícara? Como? Repete, por favor, Olivia. Fixar o fluxo de ar e Fixar o fluxo de ar. a chama do torrado pode deixar o café menos complexo na xícara? Depende do torrador. E depende do fluxo de ar que fixar. A gente faz esses experimentos no nosso curso, onde a gente fixa determinados fluxos de ar e tenta conseguir esses gráficos de modulação que a gente mostrou hoje bem próximos, né? E quando consegue, a gente prova, a gente nota que nem sempre a gente consegue resultados semelhantes, mesmo usando a mesma máquina. Então, aquela discussão toda que a gente fez no início, sobre gráficos de modulação semelhantes, darem resultados semelhantes, eles têm que passar também por essas abordagens semelhantes. Então, ter dois gráficos na mesma máquina, com fluxos de ar diferentes, pode dar resultados diferentes, ainda que o gráfico de modulação seja o mesmo. Então, tem que testar com a sua máquina. No Probatino, por exemplo, a gente não nota que deixar constante dá perda de qualidade. Na realidade, a gente notou que a gente conseguiu melhores resultados achando um ajuste e deixando constante do que variando. Vai muito do sistema. Vai muito do sistema. É bom ficar tendo, né, uma referência como a do teste de isqueiro, é bom ficar dentro das margens mínima-máxima, né? Mas dentro disso vai depender do sistema e vai depender do café. Porque tem algumas variações do fluxo de ar que favorecem mais corpo, só que perde um pouco do brilho, da acidez, e tem ajuste de fluxo de ar que traz mais brilho, só que perde corpo, perde um pouco da doçura. Então, vai depender do café e do que ele tem de potencial para desenvolver. Então, é bom, também caso a caso. Tem que testar com o café que se quer torrar e experimentar para ver o resultado na xícara. É o que importa, no fim das contas. O Daniel Vieira está perguntando, qual a opinião de vocês em relação ao revestimento do tambor? E o que muda na torra? Revestimento do tambor? Tá falando de tambor duplo ou revestimento interno com manta cerâmica dentro do torrador? Eu acredito que seja o revestimento interno dentro do torrador. Duplo. Não, ele falou isso, duplo. Revestimento tambor duplo. Bom, vai favorecer, né, aquilo que a gente falou de duplo isso se tiver também algum isolamento com manta, que é o caso do Probatino. Vai favorecer torras com a seca mais rapidinha, esticando mais ar. Isso, se for desejável, então o tambor duplo vai ser bom. Vai favorecer troca de energia um pouco mais por convecção. Isso daí é outra história também para outra aula. Talvez vai ter algo nesse sentido mais para frente. Tem vários que tratam nesse ponto de como que cada tipo de troca de calor influencia no sensorial. Troca de calor por condução, a gente está falando principalmente de condução e convecção, né? Radiação, nem tanto, porque você não consegue controlar tão bem isso. Mas falando de condução e convecção, o pessoal trata muito de como que isso impacta na xícara. Então, quando você tem tambor duplo, a chama ela vai aquecer
mas não vai aquecer muito, o calor ele não vai conduzir muito para a chapa interna. Ela não vai aquecer muito, então o que vai mais transferir calor para o grão é o ar. Então, vai aumentar a taxa de transferência por convecção. Isso pode trazer uma série de resultados no sensorial. A nossa experiência é que favorece, talvez, consistência, né, no sensorial. O Probatina é muito bom, né, para consistência no sensorial, mas traz um pouco de dificuldade para brincar com a torra. É mais difícil de modular. Né, aumentar a secagem, reduzir secagem, maiar e rora aqui e ali. Isso com muita potência, né? O torrador ele é um canhão. O torrador é bem potente. Mas, por exemplo, né, a gente faz alguns perfis para alguns cafés aqui que a gente gosta de estender bem a secagem fazendo uma taxa de temperatura, né, um ROR, no início da torra mais constante, ou levemente decrescente, mas praticamente constante no início da torra. Então, isso em tambor duplo é praticamente impossível, porque, né, ele vai armazenar muita energia no início da torra, vai subir de uma vez e cair depois, vai secar rapidinho e, enfim. Então, na experiência que a gente tem desse caso de tambor duplo, o Probatino ajuda na consistência, mas você não consegue brincar tanto, modular tanto os perfis de torra. Perfeito. A Ana pergunta, poderiam me explicar a diferença na curva quando trabalhamos o fluxo de ar pela alavanca no Átila e a mudança no painel? Vocês usam essas duas variáveis de fluxo ou apenas uma? Boa essa pergunta, né? Explica aí, engenheiro. Na prática, é a mesma coisa. Na prática, o que vai acontecer é a variação do fluxo da vazão do ar dentro do tambor. Nós torramos os dois Átilas que a gente torra são Atlas Gold Plus, ainda versão mais antiga, sem a tela touch. Dá para ver ali atrás. Então, é no inversor de frequência. Pela dificuldade de ficar ali no botãozinho de sobe e desce do inversor de frequência toda hora, a gente usa, em alguns pontos da torra, o inversor, em outros pontos da torra, a alavanca da válvula borboleta, para não precisar ficar apertando o botão lá toda hora. Nos Atlas mais recentes, que vem com a telinha touch, e em outros torradores que também possam ter as duas coisas, né, o inversor e a válvula manual, a gente sugere deixar a válvula sempre na mesma posição e mudar na tela, porque na tela tem a facilidade de inserir o valor da rotação e pronto. Então, na prática, é a mesma coisa. Inclusive, tem isso pronto aí na internet, se vocês pesquisarem. Exatamente essas modulações aí de potência que você varia ao variar a válvula borboleta. Então, você acha isso pronto. Aonde que acha? A Ana tá querendo... Vamos tentar buscar. Eu acho que a gente tem esse material linkado aqui em algum lugar, mas Google, busquem por vazão em função de ângulo de válvula borboleta. Em inglês talvez seja mais fácil de achar. Daí você vai achar um gráfico que te diz a vazão de acordo com o que você está avaliando ali a válvula. Isso. Então, a válvula 45 graus ela vai te dar uma determinada vazão, ela 100% vai te dar a vazão 100% aqui, daí você tem esse gráfico do quanto que varia, porque não é linear. Quando você coloca a válvula na metade ali, em 45 graus, não significa que a vazão é de 50%. Então, o quanto a vazão ela varia de acordo com a angulação, e daí é possível achar isso. E daí, com essa conta, por exemplo, você consegue entender que tem dois resultados que são semelhantes. Por exemplo, você colocar a válvula 60% com 2.400 de RPM, às vezes é equivalente a você colocar a válvula em 2.000 e deixar 100%. E daí você consegue achar essas equivalências. O mais importante é ter marcações. Não necessariamente você precisa saber que a válvula naquele ângulo ali vai ter uma vazão de 70%. O mais importante é ter marcado as posições da válvula e anotar nos perfis em que posição que está, para poder
né, e talvez fazer a decisão do ângulo num primeiro momento, por exemplo, pelo teste de isqueiro. E aí, nos momentos posteriores, repetir aquela posição, que ficou com, né, um resultado melhor na xícara, enfim, que o café se comportou de uma forma mais consistente na torra. Então, né, não necessariamente você precisa saber números do que está acontecendo no processo, mas você tem que garantir que você consiga repetir e replicar o resultado em torras posteriores. Perfeito. Em relação ao tambor, né? O design, se ele é duplo, se ele é revestido, qual que é a preferência de vocês? Depende. A gente gosta de tudo. A gente toca em tudo. Depende do resultado que se quer. Tem café que eu gosto de torrar né, no Probatino, nessa característica dele de secagem rapidinha, maiar estendido. Tem café que eu gosto de torrar no Átila. Os Átilas, eles têm um projeto de tambor mais fino e uma potência de chama razoável, que você consegue, na fase de secagem, ter uma modulação muito grande. Então, vai depender muito do café. Eu acho que, sei lá, depende. Nosso sonho é ter todos os torradores que a gente torra. O meu sonho é vocês ter todos os torradores e compartilhar todos os dados com todo mundo. Isso é fantástico, claro, né? Para estudar. Bom, a gente terminou as perguntas, aí tem um comentário do João. Parabéns pela apresentação, pessoal, importantíssimos esses dados e essa troca de experiências. Parabéns, Lívia, pela iniciativa. Obrigada. Eu que agradeço, eu agradeço muito vocês terem aceitado meu convite. Assim, isso é uma ideia do Cropster, até a gente ser voltado um pouco mais para essa parte educacional, né? Porque a gente entende que a nossa ferramenta, a gente consegue ter uma coleta de dados muito importante, né, para o mercado, e não somente em questão de pesquisa científica, né? Hoje, com essa ferramenta, todo mundo pode ser um pouco de cientista, porque a gente consegue ter a coleta dos dados e fazer a interpretação dos dados, e isso é bastante analítico e didático. Então, o meu intuito é trazer sempre mais conteúdo e conteúdo de graça e acessível para todo mundo, para que a gente possa desenvolver o mercado brasileiro, que seja um mercado tão competitivo nessa parte de cafés especiais, porque eu acredito que o consumo de café de qualidade vai só aumentar, as pessoas não vão querer mais qualquer commodity, isso para todo mundo, e que o Brasil é uma grande potência, eu acredito muito nisso, mas que realmente para a gente aqui a tecnologia ela chega um pouco mais atrasada e um pouco mais caro, né? A gente ter todos esses problemas econômicos e políticos, né, da América Latina, mas é possível que a gente se desenvolva e que a gente seja uma referência no mundo, e é nisso que eu acredito. Então, por isso que mais e mais eu vou trazer mais conteúdo e mais conteúdo de grandes profissionais do Brasil, porque aqui eu já trabalhei fora do Brasil e eu acredito que os profissionais aqui não deixam nada a desejar, pelo contrário, são profissionais extremamente interessados em aprender, e eu fico impressionada com o tanto que as pessoas aqui gostam de estudar e gostam do que faz, né? Então, vou trazer mais e mais profissionais brasileiros a gente vai colocar para falar e para ensinar a gente. E quem sabe mais no futuro eu consiga colocar até tradução em inglês, né? Maravilha. Isso é incrível. Para poder, né, inclusive, haver essa troca de conhecimentos né, entre países, entre culturas. Às vezes essa barreira linguística impossibilita. Até, por exemplo, quando você começa a falar de inclusão de produtores, pequenos produtores nessa parte técnica, né, e a gente começa a ver alguns adaptando esses sistemas, o Cropster, para poder torrar, então eles têm um pouco mais de dificuldade de acesso a esses conhecimentos a nível mundial, então podendo ter essa possibilidade, né, de adaptar e colocar legendas e traduções, isso seria sensacional. Parabéns. E concordamos em gênero, número e grau com tudo que você disse, Lívia. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, e esperamos que todos tenham gostado e que, né, tenham podido aprender um pouco
da nossa experiência. E se tiverem algo também para compartilhar, depois ainda, o vídeo vai estar lá no YouTube, no Instagram também. Se tiver dúvida, pode chamar a gente lá por mensagem. No Instagram tem mensagem, tem nosso WhatsApp comercial no Instagram, é só procurar e procura a gente. Isso. Maravilha. Quem quiser saber mais sobre o Cropster também pode mandar mensagem, a gente pode fazer um webinar one-on-one, só eu com vocês, tirar todas as dúvidas, perguntas. E muito obrigado a todo mundo que participou. O vídeo vai ficar online para quem quiser acessar e ver quantas vezes quiser. E, de novo, eu agradeço muito, eu já fiz aula com eles, eu sou muito fã desses dois, eu gosto muito do trabalho deles, que eles são muito nerds, né? Adoro nerd, né? Que gosta de banco de dados igual eu. E muito obrigado, gente. Obrigado. Feliz. Obrigado, gente, pela participação. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.